dia. Vamos começar a nossa aula. Hoje é a nossa última aula de... Eu vou chamar de conhecimento básico, tá? Termina hoje, tá bom? E a partir da próxima aula já inicia o conteúdo propriamente de cálculo. A próxima aula já é limite e continuidade. Conselho que eu dei para vocês na aula passada: assistam logo essa aula de limite e continuidade. Assistam pelo menos umas 10 vezes, tá? Para você entender. Não se assustem, tá? Assistam a primeira vez sem compromisso, tá? Assista com toda tranquilidade. Quando terminar a aula, aí você diz assim: é isso que o pessoal tem medo? Super tranquilo. Depois você assiste tentando entender, fazendo as contas, tá bom? E a gente vai para a aula depois na segunda-feira, tá? Mas de fato é a aula mais abstrata. Então eu preciso muito que vocês façam isso, tá? Cheguem preparados. Quem tiver um pouquinho de tranquilidade para pegar o livro para ler, melhor ainda. Pega o livro e leia para você entender os conceitos, entender como são as ideias, de onde é que surgem as ideias todas, tá? Só avisando para vocês que a prova ainda não está toda corrigida, está sendo corrigida ainda, são muitas provas, que a gente só entrega a prova depois que estão corrigidas todas as provas da manhã e da tarde, tá bom? Então estão sendo corrigidas ainda a prova, tá? Muito bem, então hoje o nosso conteúdo é funções exponenciais, funções logarítmicas e funções hiperbólicas. Tudo isso são conteúdos do ensino básico, tá? Apesar da palavra funções hiperbólicas ali ser uma coisa meio pomposa, né, meio diferentona, assim, mas é uma combinação entre funções exponenciais. Então, se você entendeu função exponencial, você vai entender o que é uma função hiperbólica, tá? Então, vamos primeiro resolver um exercício, um dos exercícios que ficou da aula passada. Nós fizemos o último, né? E a gente chegou a fazer algum da letra A até a letra D? Chegou a fazer algum? Da A a D? Não? Vamos pegar, por exemplo, a letra D, só para você tirar a dúvida aí de como é que faz. A letra D, se você tem tangente do arquisseno de 1/3, tá? Mas 1/3 não é legal. Eu vou colocar meio aqui, tá bom? Vou corrigir isso. Tangente do arquisseno de meio. Suponha que seja isso, tá? Aí o que tu tens que fazer? Quanto é o arquisseno de meio? Quem sabe? Aí é sempre um ângulo, tá? O arquisseno, a resposta sempre vai te dar um ângulo. Qual é o ângulo que, quando você calcula o seno desse ângulo, dá meio? Quem é? 30 graus. 30 graus em radianos é como é que é? π/6, tá? Então isso aqui vai ficar tangente de... Esse cara é o π/6. Tudo bem? Tá? Aí você calcula quanto é tangente de π/6. Que é a tangente de 30. Que é quanto? Tangente de 30. Raiz de 3/3. Vou confiar. Tá? Então é assim que você faz. Tá bom? Muito bem. Agora vamos só verificar uma identidade que tem aí no slide. Coloca lá, por favor. Nós temos... Eu quero que você verifique para mim que a secante do arquitangente de x, isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1 mais x quadrado. Tá? Como é que a gente vai verificar isso? Como você acha que daria para fazer? Tu lembras de alguma identidade trigonométrica que envolve secante e tangente? Secante e tangente. Lembra de alguma identidade trigonométrica? Não? Eu vou pegar essa aqui.
se você pegar a tangente ao quadrado de x mais 1. Tá? Tangente ao quadrado de x mais 1. Como é que fica? Isso aqui é seno de x sobre o cosseno de x, isso aqui ao quadrado, mais 1. Vamos ver como é que vai ficar. Isso aqui vai ficar seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x mais 1, tá? Então, seno ao quadrado de x, eu posso multiplicar aqui, né? Vai ficar mais cosseno ao quadrado de x, isso dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Tudo bem? Tá? Eu estou pegando a tangente ao quadrado, somando com 1 e estou fazendo a manipulação aqui, tá? Quanto é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? Isso é a identidade fundamental, que é quanto? É 1, tá? Então, isso aqui é 1 mais cosseno ao quadrado de x. O que é 1 sobre cosseno? 1 sobre cosseno é a secante, só que está ao quadrado. Então, esse cara é igual a isso, que 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 vai dar igual a secante ao quadrado de x. Então, nós temos a seguinte identidade, que a secante ao quadrado de x é igual a tangente ao quadrado de x mais 1. Tá bom? Essa é a identidade que eu queria que vocês lembrassem, tá? Então, eu tenho isso. Sempre que eu pegar secante de um ângulo mais a tangente de um ângulo, isso sempre sendo ao quadrado, quando eu somar aqui igual a 1, isso vai ser igual a isso, tá? Só que o nosso problema aqui, ele pega um arquitangente. Tá bom? Pega um arquitangente. O arquitangente, ele é um ângulo. Se isso serve para todo x, então serve também para o arquitangente. Tá? Então, em particular, temos que secante ao quadrado, ao invés de eu colocar x, eu vou colocar arquitangente de x. Isso é igual a tangente ao quadrado. Ao invés de colocar o x, eu coloco arquitangente de x. Isso mais 1. Tá bom? Isso aqui vai ficar. Eu vou deixar esse lado. Isso aqui vai ficar igual. Isto eu posso reescrever da seguinte forma. Tangente da arquitangente de x e coloco o quadrado aqui fora. Tá? Você tanto pode escrever aqui ou escrever aqui fora. Estou colocando aqui fora só para vocês enxergarem o que eu quero dizer. A tangente e a arquitangente, essa aqui é a função e essa aqui é a inversa da função. Isso aqui é uma composição. O que acontece quando eu pego uma função e faço a composta com a inversa dela? O que é que dá? A função composta com a inversa, o que é que dá? Primeiro ano do ensino médio, bora. Vai. Se você tem um conjunto A e você tem um conjunto B, você pega um x aqui e leva em um certo f de x, tá? Essa quem faz é a função f. Se você pega a inversa da função f, ela vai pegar o f de x e vai levar onde? No x. Essa quem faz é a inversa. Tá bom? Então, se você aplica primeiro a f e depois você aplica a inversa, você volta para o mesmo lugar. Então, significa que quando você fizer a função composta com a inversa dela, isso dá a função identidade. Tá bom?
A função ela anula a inversa dela, tá? Então, se você pega a função, compõe com a inversa dela, isso dá x, que é a função de identidade, tá? Então, esse aqui vai ficar igual. Tangente composta com a arquitangente, isso é x. Só que isso está elevado ao quadrado. Mais 1, tá bom? Então, olha o que é que você tem. Que a secante ao quadrado da arquitangente é igual a x² mais 1. Então, vou escrever isso aqui. Então, secante ao quadrado da arquitangente de x, isso é igual a x² mais 1. Tá bom? Vou pedir que vocês pensem em casa como é a imagem da arquitangente. De onde até onde ela vai, tá? A imagem da arquitangente, ela pega um certo intervalo e esse intervalo, que é a imagem da arquitangente, é um intervalo onde a secante sempre é positiva, tá? Então, nesse intervalo, a secante é positiva. Tá bom? Então, deverzinho de vocês, saber quem é a imagem da arquitangente, tá? Então, a imagem é um intervalo, e nesse intervalo a secante sempre é positiva. Se a secante sempre é positiva, eu posso tirar a raiz quadrada desse lado e tirar a raiz quadrada desse outro, sem precisar aplicar módulo, tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar a raiz da secante ao quadrado da arquitangente de x igual a raiz do x² mais 1. Como a secante nesse intervalo é positiva, então o quadrado anula com a raiz e vai sobrar só a secante da arquitangente de x. Isso é igual a raiz de x² mais 1 e está verificado o que a gente queria fazer, tá bom? Então, a identidade de secante aplicada na arquitangente de x, isso é a raiz quadrada de x² mais 1. Tá ok? Tá? Então, esse era o dever que tinha aí da aula passada. Muito bem. Temos umas certas operações com funções. Olha, as operações com funções que nós temos aí. Você pode pegar duas funções e somar. Você pode subtrair duas funções. Você pode multiplicar duas funções. Você pode dividir duas funções. Você pode pegar uma função e multiplicar por uma constante real. Isso não tem problema, tá? Você só precisa tomar cuidado com os domínios, tá bom? Então, vamos supor que você pegue assim. Projeta aqui, por favor. Suponha que você tenha uma certa função f. Você quer somar com uma certa função g, tá? Aí tu vai te perguntar, como é que eu faço essa soma de funções? Essa soma de função ela é feita da seguinte forma. Você calcula quanto é a f no x, tá? E soma com quanto é a g no x. É isso que tu tens que fazer. Só que essa soma só faz sentido se esse x estiver no domínio da f e esse x estiver no domínio da g. Se o x não estiver no domínio de uma das duas, então não faz sentido, tá? Então, essa soma tem que fazer sentido. Então, você precisa ter o seguinte, que o domínio da soma tem que ser o domínio da f interseção com o domínio da g. Tem que acontecer isso. Tudo bem? Exemplo. Suponha que você tenha f de x igual a raiz de x, tá? E você tenha g de x igual a 1 sobre x. Suponha que você tenha essas duas funções. Aí eu te pergunto, será que eu posso somar essas duas funções? Poder pode, mas onde que você pode somar? Vamos lá.
Quem é o domínio da função f? Quem é o domínio dessa função? A pergunta é, quando eu faço quem é o domínio, a resposta tem que ser a seguinte: quais os valores reais que eu posso substituir aqui que faz sentido fazer essa conta? Tá? Existe raiz quadrada de que números reais? Somente os números positivos e o zero. Então, o domínio aqui é esse intervalo de zero fechado até mais infinito. Sempre que você coloca a simbologia de infinito, tem que colocar aberto. Tá? Então, esse é o domínio. Tá bom? Agora vamos ver o domínio da função g. Quem é o domínio da função g? Todos os reais só exclui o zero. Então, aqui é reais menos o zero. Pergunta: tem número que está nesse domínio e que não está nesse domínio? Sim ou não? Quem? O zero. Então, o zero está aqui, mas aqui não está. Tá? Tem número que está no domínio da G e não está no domínio da F? Quem? Todos os negativos. Tudo bem? Então, se eu peço para você fazer, faz para mim quem é f mais g de x. Aí você pode fazer. Isso aqui é a f de x mais a g de x. Mas quando que eu posso fazer essa conta? Quando eu fizer a interseção do domínio da f com a interseção do domínio da g. Quem é a interseção do domínio da f com o domínio da g? Vamos pensar. O domínio da f, vamos colocar uma reta aqui, é do zero para lá. Vou fixar aqui o zero. O zero também serve. Então é do zero para lá. Quem é a g? O domínio da g, eu tenho que retirar o zero. Vou pegar o zero bem aqui e retiro. Então é tudo, só não o zero. Tá bom? E quem é a interseção desses dois intervalos? Desses dois domínios, quem é a interseção? Do zero para lá, mas o zero não serve. Tudo bem? A interseção é só depois do zero. Então não faz sentido você fazer essa soma dessas funções se você pegar um x negativo. Não faz sentido se você pegar também um x igual a zero. Não pode você dizer assim, ah, mas se eu pegar o zero, dá certo para a raiz, então bora fazer. Não. Dá certo para a raiz, mas não dá certo para 1 sobre x. Beleza? Tem que funcionar para os dois, tá? Então essa que é a importância de você estar olhando para o domínio. E isso tu vais fazer para multiplicação, para divisão, tá? Muito bem. Então, tem dois exemplos. Tem um exemplo aí, que eu coloquei esse exemplo, já fica como equivalência. E esses dois exemplos aí de baixo eu vou deixar para falar daqui a pouco, tá bom? Essas duas funções aí nós já começamos a trabalhar com elas. Eu não dei nomes ainda para elas. É uma certa operação com funções exponenciais. A gente já vai trabalhar com elas. Vamos para as funções exponenciais. O que é que nós sabemos de funções exponenciais? A função exponencial é aquela que sai dos números reais e vai em um certo lugar. Tá? Ela sempre vai pegar um x daqui e levar em um certo f de x, que eu estou chamando de a elevado a x. A condição do a é que ele seja positivo e diferente de zero. Esse a seja positivo e esse a seja diferente de 1, na verdade. Olha para cá agora. Projeta aqui, por favor. Projeta aqui o quadro, por favor. Tá. Então, olha. Uma função que sai de números reais e alcança valores em algum lugar. Vai ser em R, tá? Sempre é de R em R. Mas eu quero estabelecer um lugar específico aqui.
Então, por isso que eu coloquei interrogação aqui, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um número real e vou fazer uma certa conta. Que conta vai ser essa? Eu vou fixar um A pertencente aos reais. Vou pegar um A real com a seguinte condição. Esse A sempre será positivo, tá? Ele é fixado. Ele é positivo e ele não é o número 1. Tá bom? É qualquer número positivo que não seja um 1. Tá? Que conta que eu vou fazer? Vai ser A elevado a x. Então, isso que é uma função exponencial. Tá? Exemplos de funções exponenciais. Qualquer coisa que tu pensar que não seja negativo e que não seja 1. Então, tu podes pegar f de x igual a 5 elevado a x. Tá? Tu podes pegar g de x igual a 2/3 elevado a x. Esse serve? Serve essa? Será se isso aqui é uma função exponencial? O que vocês acham? Vamos pensar. O x é real. A base tem que ser positiva. Isso aqui é positivo? É positivo. Isso aqui é diferente de 1? É diferente de 1. Tá bom? Então, é sim uma função exponencial. Tá? Essa função aqui, π elevado a x, será se é exponencial isso aqui? É ou não? É. Isso aqui é um cara positivo que não é 1. Tá bom? Então, satisfaz as condições de ser uma função exponencial. Tá? O que acontece com a função exponencial? Ela tem uma característica marcante. Sempre que você calcula f de 0, sempre dá o quê? Sempre dá 1. Porque qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Tá bom? Então, f de 0 dá 1. Então, se cair na tua prova, tá lá uma função exponencial, eu peço para você, esboça o gráfico dessa função. Você não sabe por onde passa no eixo y, aí não dá. Porque ela tem que passar por onde? Tem que passar pelo 1. Tudo bem? A menos que eu altere a função exponencial. Aí o nome dela já não vai ser função exponencial. Vai ser função do tipo exponencial. Porque eu fiz uma alteração no estilo dela. Tá? Então, o gráfico tem que passar pelo 1. Então, você marca o 1 e tem que passar por aqui. Tá? Vamos pegar... Eu vou fazer duas tabelas aqui. Eu vou fazer 2 elevado a x e aqui eu vou colocar meio elevado a x. Vamos comparar o que acontece com esses dois. Tá? Eu vou sair do menos 3 e vou ver o que acontece aqui e o que acontece lá. Esse aqui é o valor de x. Tá bom? E vou colocar aqui o menos 3 aqui. Vamos lá. 2 elevado a menos 3 dá quanto? 2 elevado a menos 3. Dá quanto? 1 sobre 8. 2 elevado a menos 2. 1 sobre 4. 2 elevado a menos 1. 1 sobre 2. 2 elevado a 0. 2 elevado a 1. 2 elevado a 2. 4. E se fosse o 3? 8. E se fosse 4? 16. E se fosse 5? 32. Está percebendo que está crescendo agora cada vez mais rápido? Está crescendo muito rápido agora, tá? Antes o crescimento parecia ser devagarinho, porque de 1/8 para 1/4 é uma diferença muito pouca. Tá? De 1/4 para meio também é uma diferença pouca. Tá? Agora, de meio para 1, já aumentou a metade. De 1 para 2, dobrou também. De 2 para 4, também dobrou. Depois vai para 8 e vai aumentando cada vez mais. Tá? Então, o gráfico que está acontecendo com essa função é que ela vai fazendo isso aqui assim. Tá ok?
Isso acontece com 2 elevado a x. Já com 1 sobre 2 elevado a x, vai acontecer exatamente o contrário. Tá? Quanto maior for o valor desse x, se o x for 1, aqui em cima, você concorda que fica 1? Mas embaixo fica 2. Se o x for 2, aqui em cima fica o quê? Fica 1 e embaixo fica 4. À medida que eu vou aumentando o valor de x, em cima sempre se mantém, e embaixo vai aumentando cada vez mais. Então é dividir 1 por um valor cada vez maior. Esse resultado vai se aproximando de quem? De 0. Tá? E o gráfico dessa função também passa pelo 1, só que agora ela vai se aproximar do 0. Para cá. Tá? E para cá ela está lá para cima. Tá bom? Então, se for um cara que é maior que 1, ela é crescente. Se é um cara que está entre 0 e 1, ela é decrescente. Beleza? Muito bem. Então é isso que tu vistes lá no ensino médio. E olhando para esse gráfico, rapidamente olhando aqui, me diz uma coisa. A função exponencial, alguma hora dá negativo? Sim ou não? Não. Não dá negativo. Tá? Então quer dizer que a gente já pode começar a responder quem é essa interrogação. Tá? Então, é um R que nunca dá negativo. Certo? Se ele nunca dá negativo, a gente vai colocar aqui um mais. Tá bom? Esse mais significa que nunca dá negativo. Tá? Outra coisa. Será se esse gráfico aqui que está descendo, será se alguma hora chega no 0? Sim ou não? Vocês disseram não com tanta convicção. Então eu vou fazer algo que vai deixar vocês um pouco pensativos nesta resposta de vocês. Tá vendo? Eu vou chamar isso de quê? Onde fica o microfone é o quê? Pedestal? Tá. Eu vou andar daqui em direção ao microfone. Eu vou estabelecer uma regra para eu andar daqui para o microfone. Beleza? Suponha que eu sou só um ponto. Tá? E o microfone também é um ponto. E existe um segmento de reta daqui até o microfone. A regra de movimentação é a seguinte. O primeiro movimento que eu vou andar só a metade do caminho. Beleza? Esse é o primeiro passo. Depois, eu vou fixar numa certa metade do caminho. Andei. Cheguei até a metade do caminho. O próximo movimento vai ser andar só a metade do caminho. Tá? Essa vai ser a regra. Eu vou fazer isso o tempo todo. Quando que eu vou chegar no microfone? Qual é a resposta? Nunca. Tá? Então você pode sim estar sempre indo em direção a algo, mas nunca chegar nesse algo. Tá? Que não é o caso do 10 de vocês, né? Vocês vão correr atrás do 10 de vocês, mas vocês vão chegar lá, tá? Mas essa regra que eu estabeleci aqui para chegar no microfone, eu estou sempre indo em direção a ele, nunca voltando, mas eu nunca chego. Beleza? Então é a mesma história aqui. A função exponencial, ela está sempre decrescendo. Sempre decrescendo, mas ela nunca vai chegar nesse eixo. Deu para entender isso? Tá? Então quer dizer que a função exponencial nunca dá 0. Tá? Então eu vou colocar uma estrela bem aqui para dizer que nunca dá 0 também. Tudo bem? Então, mas então ela só alcança valores positivos. Tá? Ela alcança todos os valores positivos? Sim ou não? Todos. Todos os valores positivos. Aí você pode se perguntar, espera aí, você estava andando em direção ao microfone. Você está indo daqui para lá. Você disse que você nunca chega no microfone. Mas se nunca chega no microfone, então tem caras perto do microfone que você nunca chega. É verdade isso?
É verdade isso? Não, isso é mentira. Todo cara perto do microfone eu chego. Eu nunca chego no microfone. Tá bom? Tá? Eu tô falando isso porque vocês precisam entender isso para a gente chegar em limite. Limite é isso. Tá? Então eu posso me aproximar sempre, mas eu nunca chego. Imagina que essa distância é 1024. Se eu ando a metade, vai dar 512. Se eu ando a metade, vai dar 256. Se eu ando a metade, vai dar 128. Se eu ando a metade, vai dar 64. Se eu ando a metade, vai dar 32. Depois 16. Depois 8. 4. 2. 1. Meio. 1/4. 1/8. 1/16. 1/32. 1/64. Mas nunca dá zero. Ok? Mas eu consigo passar de qualquer número que tu pensar aí. Tu pensa em um número muito pequeno perto do zero. Eu consigo chegar nele. Mas no zero eu não consigo. Beleza? Muito bem. Você já deve estar pensando, o que esse cara está falando, né? E como eu posso me aproximar tanto quanto eu queira, né? Então, 1 sobre x, não posso colocar zero no lugar do x, certo? Porque não existe divisão por zero. Eu não posso colocar o zero. Mas quem disse que eu não posso me aproximar do zero? Eu posso? Posso. Então, quanto você acha que vai dar essa divisão se eu estiver muito perto do zero? Quanto vai dar essa divisão? Se eu estou muito perto do zero. Oi? Não. Pelo contrário. Vamos se aproximar do zero. 10 está perto do zero? 10 está perto do zero ou não está? Para o 1 trilhão, ele olha, cara, 10 está pertinho do zero aí, cara. 1 trilhão, estou longe pra caramba aqui. Então, 10 está perto do zero. 1 dividido por 10 dá 0,1, certo? Só que o 10 olha para o 1 e diz assim, 1, poxa, você está mais perto ainda, né? Aí, 1 dividido por 1 dá 1. Espera aí, olha, eu me aproximei e o resultado aumentou. Aí o 1 olha para o 0,1 e diz, ei, 0,1, tu está mais perto que eu. Mas pega o 1 e divide por 0,1. Quanto é que dá essa conta? Dá 10. Tá? O resultado aumentou. Aí o 0,1 olha para o 0,01 e diz, cara, tu está muito mais perto que eu. Pega o 1 e divide por 0,01. Dá quanto essa conta? Dá 100. Ok? Aí o 0,01 diz para o 0,0000001 e diz, você está muito, muito, muito mais perto que eu. Faz essa conta aí para mim. Quando dividir, o que você acha que vai dar? Vai dar um número muito, 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 muito grande. Então, à medida que eu estou me aproximando de zero, para onde que está indo isso aqui? Ah, interessante, né? Mas isso acontece se eu estou me aproximando do zero por números positivos. E se fosse negativo? Ia dar menos infinito. Percebe que eu estou me aproximando por um lado, deu mais infinito, eu estou me aproximando pelo outro, deu menos infinito? Aí você pode se perguntar, e no zero? Não, não tem no zero, tá? Para, é só para tu pensar mesmo, tá bom? Muito bem. Então, olha, esses são os dois gráficos da função exponencial. Se o a for positivo, se o a for maior que 1 é crescente, se for entre 0 e 1 é decrescente. Essas são as propriedades de potência que você já sabe lá desde o 6º ano do ensino fundamental, tá? E vamos esboçar os gráficos.
os gráficos f de x igual a 1 mais e elevado a menos x. Suponha que chegue a isso na sua prova. Esboce o gráfico dessa função, tá? O que é que tu tens que fazer? Projeta aqui, por favor. O que tu tens que fazer? Tu tens que pensar o seguinte. Bem, se não tivesse isso, é uma função exponencial, certo? Então, vamos primeiro pensar como é o gráfico dessa função exponencial, sem essa parte. Então, tu faz por partes, tá? Então, se fosse isso aqui eu sei. Aí você diz, não, professor, isso aqui eu não sei. Por que eu não sei? Porque aqui o x não é negativo. Está x. Mas tudo bem, você sabe. Por que você sabe? Porque isso aqui é a mesma coisa que e elevado a menos 1 vezes x. Concorda? Sim ou não? E isso aqui é a mesma coisa que e elevado a menos 1 elevado a x. Tudo bem? E isso é a mesma coisa que 1 sobre e elevado a x. Beleza? Só que o e é um número irracional, que é maior que 2,7. É 2,72 e um monte de casas decimais. Infinitas casas decimais. Tá? Então, 1 sobre e está nesta condição bem aqui, ó. Na condição da base, que é maior que 0 e menor do que 1. Então, ela é o quê? Crescente ou decrescente? Decrescente. Então, se você olha para esse cara aqui, é uma função decrescente. Só que isso é a mesma coisa que isso. Tá? Então, você já escreve aqui, ó. Função exponencial decrescente. É a sua resposta final? Não, porque o problema pede para você desenhar o gráfico. Tá? Então, vamos fazer o gráfico primeiro dessa. Vou colocar aqui. Por onde que a função exponencial tem que passar? Pelo 1. Se o x for 0, isso aqui dá 1. Então, tem que passar pelo 1. Você marca aqui o 1. Tem que passar pelo 1. Ela é decrescente. É uma coisa assim. E ela vai se aproximar de quem? Do 0 aqui, que é o eixo. Tá? Então, esse é o gráfico disso aqui. De e elevado a menos x. Esse é o gráfico desse. Mas é esse o nosso problema? Não. O que é que está faltando aqui? Falta agora eu somar uma unidade. Lembra do dever que eu deixei para vocês? Você tem que pegar uma função e começar a colocar parâmetros na função. Se você começar a somar valores, o que acontece com o gráfico? O gráfico desloca para cima. Se você subtrai valores, o gráfico desloca para baixo. Vai deformar o gráfico? Não. É a mesma estrutura de gráfico. Tá? Você só tem que pegar esse cara e arrastar ele para cima. Quantas unidades? Uma unidade, que é o que está sendo somado aqui. Tudo bem? Então, somando uma unidade, o que é que vai acontecer? O seu gráfico, antes, ele se aproximava de quem? Do 0. Agora, somando, ele vai se aproximar de quem? Do 1. Então, você já coloca um pontilhado bem aqui. E diz, olha, o meu gráfico tem que chegar perto do 1. Ele não pode passar do 1. Assim como ele não tocava no 0, agora ele não toca no 1. Tá? Antes, o gráfico tocava onde? No 1. Agora ele vai tocar onde? No 2. Então, desloca uma unidade para cima, agora ele toca aqui no 2. Então, o meu gráfico agora é uma coisa assim. Ó. Ele toca no 2 e se aproxima do 1. E aqui ele está subindo. Então, esse é o gráfico. Tudo bem?
Esse gráfico aqui é da função 1 mais exponencial de menos x. Beleza? Ficou claro? Não pode errar esse tipo de questão, tá? Próximo. O que é que nós temos lá? Nós temos a g de x é igual a menos a exponencial de menos x. Tá bom? Qual foi o parâmetro que eu acrescentei agora aqui nesse problema? No problema anterior, eu somei, certo? Nesse problema, eu estou somando? Não estou somando. O que é que eu estou fazendo? Estou multiplicando. Multiplicando por quem? Pelo menos 1. Tenho menos 1 aqui multiplicando. Beleza? Tenho menos 1 aqui. Muito bem. Então, o menos 1 vai fazer uma alteração aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse gráfico, que eu já sei como é que é, da exponencial de menos x. Tá? Vou pegar esse gráfico e já vou deixar bem aqui. Eu já sei que o gráfico é uma coisa assim. Tá? Já sei que é esse o gráfico da exponencial de menos x. Tudo bem? Esse é o gráfico dela. Só que tem esse menos aqui. O que é que esse menos faz com o gráfico dessa função? O que é que ele faz? Vai. A exponencial sempre, qual é o sinal da exponencial? Sempre positiva. Eu estou colocando um menos aqui, então ela vai ficar o quê? Sempre negativa. Então o gráfico é só refletir com relação ao eixo x. Tá? Então a resposta para esse problema é uma reflexão desse gráfico. É o mesmo desenho, só que por baixo. Tá bom? Só faz um reflexo dele. Esse aqui é o gráfico do menos e a menos x. Beleza? Tá? Vamos para o próximo. M de x é igual a 3 menos 2 elevado a x. O que foi que eu fiz agora aqui nessa função com a função exponencial? O que foi que eu fiz? Se fosse só exponencial, seria isso, certo? Quando aparece esse menos, o que é que está acontecendo? Estou multiplicando por menos 1. Multiplicar por menos 1, o que acontece com o gráfico da função? Ele reflete para baixo. Depois, o que foi que eu fiz? Acrescentei 3 unidades. O que acontece com o gráfico? Ele desloca 3 unidades para cima. Tudo bem? Então é assim que tu tens que enxergar. Tu olha para a função e vai vendo o que é que vai acontecendo com ela. Tá? Então vamos pegar só isso aqui. Olha, só isso, eu sei que é isso. Que é o 2 elevado a x. Tá? Já que o 2 é um número que é maior que 1. O 2 é maior que 1. Então ela é crescente. Tá? Agora tem um menos aqui. Esse menos significa que eu vou ter que refletir esse gráfico para baixo. Então, próximo passo. Próximo passo, o gráfico vai ficar assim, ó. Tá? Antes ele passava pelo 1, agora ele passa pelo menos 1. Esse aqui é menos 2 elevado a x. Tá bom? Então é só refletir ele. Tá? Aqui
Ele está se aproximando de quem mesmo? Do zero. Só que o que eu vou fazer? Vou acrescentar um 3. Então ele vai deslocar quantas unidades para cima? 3. Então, ao invés dele se aproximar do zero, ele vai se aproximar de quem? Do 3. Tá? Antes ele passava pelo menos 1. Agora ele vai passar por onde? Eu tenho que deslocar 3 unidades para cima. Aqui no 0 seria 1 unidade, no 1, 2 unidades, no 2, 3 unidades. Tá? Então ele tem que passar pelo 2 e se aproximar do 3. Então, está aqui o gráfico. Então ele tem que se aproximar do 3. E ele tem que passar pelo 2. Então o gráfico é uma coisa assim. Ele passa pelo 2 e desce. Tá? Então esse é o gráfico da função 3 menos 2 elevado a x. Tá bom? Eu fiquei fazendo conta? Fiquei calculando as imagens? Não preciso. Tá? Você pode fazer isso? Pode, só vai perder tempo. Tá? Perder tempo até porque se tu queres ficar fazendo essas contas, tu vai ter que fazer desenhos perfeitos. Porque se tu errar um detalhezinho na escala, aí teu desenho vai sair uma reta aqui, uma curva ali, vai ficar tudo torto. É por isso que a gente coloca esboço e o gráfico, é só um esboço. Tá? Tem que compreender que ele vai estar decrescendo. Muito bem, a próxima função é a função logarítmica. A função logarítmica é a função que vem para dizer quem é a inversa da função exponencial. Então, a função logarítmica é, só relembrando, olha para cá rapidinho. Só lembrando, o que é que a exponencial faz? A exponencial ela pega números reais e leva em números estritamente positivos. Não é isso que faz a exponencial? Se eu estou te falando que o logaritmo vai nos apresentar a inversa da exponencial, o que você acha que o logaritmo tem que fazer? Ele vai ter que pegar esses números estritamente positivos e trazer de volta onde? Nos reais. Tá bom? Isso que o logaritmo vai ter que fazer. Tá? Então a exponencial ela faz a saída e o logaritmo faz a volta. Tá? Então, olha lá a definição de logaritmo. Pode projetar, por favor. Então o logaritmo, olha, ele vai pegar valores estritamente positivos e vai levar nos números reais. Tá? Ele pega aqui um cara que eu chamo de x e vai levar em um certo f de x, que vai ser o log de x na base A. A única condição é que esse A tenha a mesma condição do A lá da exponencial. Tá? Que esse A seja uma coisa maior que 0 e diferente de 1. Tá bom? Então, esse vai ser o logaritmo. Tá? Lembrando que o que é o costume que nós temos? Que a imagem nós damos uma letra para ela. Os caras que estão no domínio, a gente tem a cultura de dizer que são x. E os caras que estão lá no contradomínio, na imagem, são os caras que a gente chama de y. Tá? Então você vai enxergar isso aqui como sendo um y. Qual é a relação entre o logaritmo e a exponencial? A relação é a seguinte, que isso aqui é válido desde que aconteça isso aqui. Ó. Você pega... Vamos dar os nomes primeiro aqui. É log de x na base A. É assim que você lê isso. Tá? Esse cara é chamado de logaritmando. Esse cara aqui é a base. E esse é o resultado que a gente chama de logaritmo. Tá bom?
Então, se você pegar a base e elevar ao resultado, isso tem que dar o logaritmando. Então, essa é a relação logaritmo exponencial. Tá, beleza? Tu pega a base, eleva ao resultado, tem que dar o logaritmando aqui. Tudo bem? Essa é a relação. E claro que vão surgir aí algumas propriedades que a gente não demonstra aqui. As propriedades de logaritmo. Se você tiver logaritmo na base A de x vezes y... lista lá, por favor, as propriedades. Ah, tá na outra. Não vou escrever elas aqui. Olha lá. Se você tiver o produto dentro do logaritmando, tá bom? Se tiver x vezes y, isso é a mesma coisa que logaritmo de x mais o logaritmo de y. Tá? E a equivalência disso na exponencial é aquilo do produto de mesma base, que você soma os expoentes. Tá? No logaritmo, se você tiver no logaritmando uma divisão, isso se transforma numa subtração. A equivalência disso na exponencial é quando você tem divisão de mesma base, você subtrai os expoentes. A outra propriedade é se você tem uma potência no logaritmando, o expoente vem para a frente, multiplicando. E a equivalência disso lá na exponencial é potência de potência. Tá? E no logaritmo, assim como na exponencial, se a base for um valor maior que 1, então esse logaritmo é crescente. Se for entre 0 e 1, esse logaritmo é decrescente. Mas nota, o gráfico sempre passa por onde? Sempre passa pelo 1. O gráfico nunca toca o eixo y. Tá? Nunca vai tocar no eixo y, porque não se calcula logaritmo de valor 0 e nem de valor negativo. Só se calcula logaritmo de número positivo. Claro que vai ter algumas funções logarítmicas que, quando você esboçar o gráfico, ela pode passar para a parte negativa. Só que aí eu estou fazendo modificações na estrutura do logaritmo. Assim como eu fiz aqui as modificações na estrutura da exponencial. Tá? Essa exponencial aqui, o que é que nós temos? Projeta aqui, por favor. Essa exponencial, o que é que nós temos? Aqui não está negativo? Isso aqui está negativo. Então, quer dizer que a imagem dessa função sempre é negativa. Mas quando a gente define o que é uma função exponencial, a gente diz que a imagem dela nunca é negativa, lembra? Mas isso aqui foi uma adulteração na estrutura da exponencial. Tá? A exponencial em si é essa. Essa aqui a gente chama do tipo exponencial. Ela foi modificada. Essa aqui, por exemplo. Essa aqui, ela está se aproximando de 3. Enquanto que na definição de exponencial, a gente sabe que a exponencial sempre se aproxima do 0. Tá? Mas essa aqui se aproxima do 3, porque ela teve modificações na sua estrutura original. Tá ok? Muito bem, vamos nos divertir um pouquinho? Matar uma saudade de fazer umas contas rápidas. Quem quer fazer? Vai, microfone, quem vai? Vai lá. Vai lá, você que está com a camisa mais bonita dessa sala hoje. Vai logo. Bora, homem. Vai lá, diga o seu nome, curso e me diz como resolve cada uma dessas. Escolha uma e resolve. Pode escolher. Pode ser. Vai lá no microfone. E já vem outro aqui no outro microfone para fazer a outra, né? Quem está deste lado, responde aqui. Quem está do lado de lá, responde lá. Tá? Bora, na fila logo, rápido. Se não vier, eu vou apontar, hein? Tô logo avisando. Vai. Como resolve essa? Pode ir. Pode dizer seu nome e seu curso, por favor. Meu nome é Gustavo e eu faço engenharia civil. Gustavo, engenharia civil. Obrigado, Gustavo. Como é que você resolve essa? Tem que pegar o 10 e elevar um número que vai dar o 100. No caso... Então você quer fazer o seguinte. Esse cara, você não sabe quanto é a resposta e ele dá um certo X. Isso. Então tu queres fazer aqui
Tu queres fazer exatamente o que consta em algum lugar que eu escrevi. Isso aqui. Se quer pegar a base, elevar ao resultado, tem que dar o logaritmando, certo? Isso. Então, muito bem. Então, você pega a base, que é 10, eleva ao resultado, isso tem que dar o logaritmando, que é 100. 100. Aí, quem é esse x, então? É 2. O x é 2. Muito bem. Obrigado. De nada. Parabéns pro colega, né? Olha aí. Muito bem, já fizemos a letra A. Quem é que vem fazer a letra B? Vai. Vai. Quem vai fazer a letra B? Bora, eu vou apontar, hein? Vamos lá, quem faz a letra B? Vai lá, você. Você sabe. Dá pra saber na cara quando a pessoa sabe. Vai lá, diga o seu nome e seu curso, por favor. Qual você quer fazer? Meu nome é Luiz Fernando e eu faço engenharia civil também. Engenharia Civil, Luiz Fernando. Olha lá as questões do Luiz Fernando. Qual você quer fazer? Tá difícil, né? A B. B. A B de bola? Da primeira. Tá. Então, log de 16 na base meio. Como você faz? Ia fazer igual de cima do menino. Ia Igual colocar em um X cima, mais. vou colocar um Y aqui, já que não é o mesmo resultado. E vai ficar como? Levar o meio ao Y. Meio elevado a Y. Isso tem que dar 16. E agora? Aí coloca o 1, né? Elevado ao Y também. Sobre 2 elevado ao Y. 1 elevado a Y sobre 2 elevado a Y. Igual a 16. Aí eu poderia passar o 2 elevado a y multiplicando 16? Você pode fazer o que você quiser. A conta é sua. Alguém já sacou como é que faz? Já? Então vai logo ajudar logo ele lá. Levanta logo daí. Bora, para de riscar. Levanta logo. Vai. Ajuda lá. Fica aí, Luiz Fernando. Luiz Fernando, né? Mas vem aí ajudar ele. Qual passo você... Diga o seu nome e seu curso, por favor. Gabriel Oliveira, Gabriel Oliveira. Qual é o curso? Engenharia Elétrica. Engenharia Elétrica. O que é o passo aqui que dá para fazer? No caso, eu resolvi naquela forma de fração ali mesmo. Nessa aqui? Uhum. Tá, vamos continuar daqui então. O que você faria? Eu colocaria o y negativo para colocar esse 2 para cima primeiro. Ah, então você quer transformar esse cara meio em 2 elevado a menos 1. Uhum. Aí menos 1 vezes y dá menos y, é isso? Isso. Tá, e agora? Aí eu colocaria um número que normalmente daria 16, só que negativo, que é o 4. Não faz blasfêmia agora. Ai, para ajudar, né? Vai, 16. Como você vai escrever o 16? Eu escreveria o 16 como... Como era? Não, eu que quero saber como é que é. Esqueci. Vai. Era... Bolas, Fernando, ajuda aí. 4 elevado a 2? Uhum. Não, ao contrário. 2 elevado a 4. Tá certo 4 elevado a 2, mas a gente quer a mesma base. Então é? 2 elevado a 4. 2 elevado a 4. E agora? Aí, como o y é negativo e esse é um y positivo, a gente teria que colocar 2 elevado ao... Voltando à função normal, né? Não, só me diz qual é a resposta. Tá bom. 1 sobre 2 elevado a menos 4. Y igual a menos 4. Obrigado, Luiz Fernando. É só você ver aqui, você não tem duas potências? Uhum. A base já não é igual? Se as bases são iguais, então os expoentes têm que ser iguais.
Então, daqui o próximo passo é que menos y é igual a 4. Se menos y é igual a 4, então o y é igual a menos 4. Tá bom? Ok? Obrigado. Podem sentar. Parabéns. Quem é o próximo que vem? Eu não acredito que as mulheres vão deixar assim esse negócio. Vão deixar assim mesmo? Vai. Você. Peraí, eu chamei você. Você olhou para ela, vai vir as duas? Elas nem estão olhando mais para mim. Fui totalmente ignorado. Bora, vem. Vamos, você sabe fazer. Vai. Quem vem? Legal que quando eu vou passando o olhar assim, é um movimento natural. Eu vou passando o olhar e as pessoas estão assim me olhando, né? Quando eu chego no olhar, elas... Vai, vem. Você, vem fazer. Vem! Você sabe fazer. Deu certo. Sabe, tem aquele ditado que você mira em um lugar e acerta em outro? Eu estou chamando ela. Ela baixou a cabeça, aí ele veio, agora tu vai ficar aí. Obrigado por ter vindo. Diga o seu nome e seu curso, por favor. Chamo Rômulo e sou de Física. Rômulo de Física. Projeta lá as questões, por favor, para ele. Qual você quer, Rômulo? Pode ser... Você está escolhendo demais. Eu vou escolher uma para ti, letra C. Bora. Tá, bora. Letra C. Vai. E a gente vai fazer essa log na base 3 de 100 menos o log de 18 na base 3 menos o log de 50 na base 3. Como é que faz? Como você faria? Bom, eu elevaria o logaritmando a um número que eu pudesse tombar ele, né, para frente do log, multiplicando. Mas olha só. Se você tentar usar a ideia que os colegas fizeram anteriormente, pode não ser uma boa ideia. Por quê? Porque 3 elevado a x para dar 100, quem é esse x é que vai ser o problema. Entendeu? Vai existir esse x. Agora, quem é difícil de achar, tá? Eu sugiro que tu uses propriedade de logaritmo. Sim, sim. Tem uma subtração aí. Dá para fazer o quê? A subtração pode se transformar em quê? Em divisão. Divisão, verdade. Quem você pode juntar para dividir logo? Eu posso dividir log de 100 na base 3 com log de 50 na base 3. Perfeito. Vou juntar esses dois caras aqui, tá? Então vai ficar log na base 3 de quem? De 100 dividido por 50. Menos o log de 18 na base 3. 100 por 50 dá 2. Sim. Tá? Então isso aqui vai dar log na base 3 de 2 menos o log de 18 na base 3. E agora, o que tu fazes aqui? Agora, O que você faz? deixa eu ver. Eu posso transformar 18 em... Não faz. Não. Tá. Então, eu faço a divisão de novo entre os Divisão de novo, muito bem. Então, log na base 3 do quê? De 2 sobre 18. dois. Isso. Que dá o quê? Dá 1 sobre 9. 1 sobre 9. Então, dá log na base 3 de 1 sobre 9. E o que tu queres fazer agora que tu queria fazer no início? Tu quer fazer agora? Agora eu subtraio os logs. Subtrai Log os de logs. 1. Tu quer fazer isso, né? Então vai ficar log na base 3 de 1 menos o log na base 3 do
9. Quanto é esse logaritmo? Não lembro. Você sabe. Não lembro. Ele está fazendo charminho. Quanto é que dá? É 0. O log de 1 é 0. Não importa a base. Log de 1 é 0. Verdade, Tá? Então isso aqui é 0. E isso aqui? Isso aí é... Bom, eu transformo o Dá para fazer de cabeça? Dá pra fazer de cabeça. Isso vai dar 1. Não. Não dá 1? Não. Deixa a cabeça Não. funcionar. Dá 2. 2. Perfeito. Só que tá Menos negativo. 2. Então a resposta é menos 2. Isso. Muito bem. Ok. Parabéns. Obrigado. Ok? Então vocês precisam pegar essas questões e fazer as devidas manipulações, tá? Treinem, treinem, treinem. Muito bem. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tá, então vamos fazer mais aqui. Vamos pensar em domínio. Vou pegar essa segunda e vou fazer a letra... Vou fazer algumas delas na segunda questão. Vamos lá. Domínio. Eu tenho aquela função ali, olha. F de x igual log na base 2 de x mais 1. Tá? Aí eu pergunto para você, qual o domínio dessa função? Aí você só tem que pensar o seguinte. Quando é que é possível calcular o logaritmo? Quando esse cara for o quê? Esse cara tem que ser positivo. Tá bom? Tem que ser positivo. Tá? Então tu vais. Escreve, ó. Temos que ter x mais 1 maior que 0. O 1 está positivo, passa negativo. Então vai ficar x maior que menos 1. E acabou. Beleza? O domínio dessa função é x maior que menos 1. Tá? Se o x for menor que menos 1, já não está no domínio. Se for menos 1, também não está no domínio. Pega o menos 1, substitui aqui. Menos 1 com mais 1 dá 0. Não existe logaritmo de 0. Entendeu? Então, passou do menos 1, todo mundo serve. Então, o domínio dessa função é maior que menos 1. Tá? Projeta a próxima lá, por favor. Então, a próxima questão, eu tenho g de x igual ln de x² menos 1. Olha para cá. Esse logaritmo, ln de x² menos 1. O que é que eu tenho que ter maior que 0? O x² menos 1. Mas isso é uma função quadrática, certo? Então, precisamos ter x² menos 1 maior que 0. Certo? É isso que a gente precisa ter. Vamos pensar. x² menos 1. Quais são as raízes do x² menos 1? As raízes disso. Quando é que isso dá 0? No 1 e no menos 1. Então dá 0 no 1 e no menos 1. Dá 0 nesses dois caras. Isso não dá origem a uma parábola? A concavidade é para cima. Tem que passar pelo menos 1. Você marca aqui o menos 1. O gráfico é uma coisa assim, ó. Tá? Então, esse é o gráfico dessa função. Tá bom? Depois do 1, o gráfico não está acima do eixo? Se está acima do eixo, o sinal é positivo. Se está entre menos 1 e 1, está abaixo do eixo. No 1 dá 0, no menos 1 dá 0, entre menos 1 e 1 é negativo. Antes do menos 1 é positivo. O que é que eu quero mesmo? Eu quero que ela seja positiva. Então, isso só acontece onde?
antes do menos 1 e depois do 1. Então, o domínio dessa função, domínio de G, pode escrever bonitinho. X pertence aos reais, tal que x é menor que menos 1 ou x é maior que 1. Tudo bem? Esse é o domínio. Entre menos 1 e 1 não tem gráfico dessa função. Ela não está definida. Ela só tem gráfico depois do 1 e antes do menos 1. Tá bom? Muito bem. Mas eu fico tranquilo de ensinar essas coisas para vocês, porque tudo isso vocês já viram. Vocês já sabem. Né? Não é, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui na UFPA, nunca tinha visto logaritmo na vida, nem sabia que existia isso. Tá? Eu cheguei, lembro, eu estudei função afim, função quadrática e acabou o ano. Sério. Não, na verdade teve conjuntos também. Conjuntos, função afim, função quadrática e acabou. Função exponencial, função logarítmica, função modular, nem pensar. E tudo isso a gente usa aqui. Tá? Funções hiperbólicas, nem passava pela mente. Tá? Vamos lá, próxima. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Vamos pegar essa D. Essa L de x é igual a Ln de x mais 1, x menos 1. Tá bom? Vamos fazer o Ln de x mais 1 sobre x menos 1. Só lembrando, o que é Ln mesmo? É o logaritmo natural, né? Então eu sei que a base aqui é i. Então eu estou tranquilo que isso é um logaritmo. Tá? Todo logaritmo, o logaritmando tem que ser o quê? Tem que ser positivo. Então eu tenho que analisar o sinal desse cara. É isso que eu tenho que fazer. Então temos que verificar onde x mais 1, x menos 1 é maior que 0. Faz isso na tua prova. Escreve isso. Quando tu escreve isso aqui, a pessoa que vai corrigir já diz assim: esse cabra sabe o que está fazendo. Aí tu escreve isso aqui, ó. Tem que verificar isso é maior que 0. Aí tu diz assim: professor, se eu escrever só isso, aí tu não sabe, né? Vai dar alguma coisa? Não, tu só alegrou o corretor, mas aí tu não fizeste, não deu em nada, tá? Então, todo mundo sabe que isso tem que ficar positivo, mas vai lá e escreve. Ganha a simpatia. Então, ó, vamos para a parte de cima. X mais 1, tá? Vamos olhar só para esse cara. Vamos ver. X mais 1, isso é uma função afim, concorda? X mais 1 é função afim. Quem é a raiz do x mais 1? É o menos 1, tá? Então você marca aqui, menos 1. Menos 1 é a raiz. Função afim com coeficiente angular positivo. Então ela é uma função crescente ou decrescente? Crescente. Então quer dizer que depois da raiz é positiva. Antes da raiz é negativa. Então você já marca aqui, ó. Já sei que esse cara aqui é positivo para cá. Aqui é negativo. E na raiz dá 0. Beleza? Vamos pegar o outro agora. O x menos 1. X menos 1. Aí tu coloca a retinha lá. E pensa. Isso também é uma função afim. Onde é que tem a raiz disso? Do 1. Tu já colocaste o menos 1 aqui. Então, coloca para lá o 1. Não inventa. Então, coloca o 1 aqui. Tá? O 1, quando substituir aqui, dá 0. Certo? Então, a raiz está aqui. Isso aqui não é uma função crescente? Então, depois da raiz, ela é positiva. Tá? Então, esse carinha aqui é positivo para cá. E antes da raiz é negativo. Beleza? Tá? Aí, o que tu tens que fazer? Não tem que fazer a divisão desses dois? Tem que fazer a divisão. Então, eu vou colocar aqui, ó, x mais 1 dividido por x menos 1. E coloca uma outra retinha aí agora. Aí tu já diz, essa parte aí, domina essa parada aí. Deixa que eu faço.
Vamos lá. Vamos fazer o jogo de sinal agora. Tá? Projeta aqui o menos 1. Projeta aqui o menos 1. Projeta aqui o 1. Tá? Vamos fazer. Antes do menos 1, antes dele, aqui é negativo, aqui é negativo. Tu não tens que fazer um quociente? Quociente de sinais iguais dá o quê? Dá positivo. Então quer dizer que vai ficar positivo aqui. Tá? Quando eu chego no menos 1, em cima está dando 0. E embaixo está dando negativo. 0 dividido por um valor negativo dá o quê? Dá 0. Então deixa aí. Ó. Esse cara dá 0 aí. Entre o menos 1 e o 1. Qual é o sinal aqui? Negativo. E em cima? Positivo. Divisão de sinais iguais dá o quê? Dá negativo. Então tu marca aqui, ó. Essa parte está negativa. Tá? No 1, em cima é o quê? Positivo. E embaixo? 0. Quanto é a divisão de positivo por 0? Isso não existe. Tá? Então tu escreve aqui, ó. Isso não existe. Tá bom? Que é o Ezinho ao contrário. Tá? Depois do 1 é positivo e é positivo. Divisão de sinais iguais é positivo. Então você marca positivo. Pronto. Agora tu conseguiu analisar o sinal desse quociente. Não é isso que te interessa? Tu queres onde ele é positivo. Onde é que ele é positivo? Antes do menos 1 e depois do 1. Tu não vai fazer tudo isso e escrever errado agora, né? Vamos lá, capricha agora o negócio. Então, ó, o domínio de quem? Da função L é x pertence aos reais, tal que esse x ele tem que estar antes do menos 1 ou ele tem que estar depois do 1. Tá bom? Ok? Acabou. Esse é o domínio. Também tu não vai me colocar aqui E, né? O E, aí tu já está com problema de português, porque é impossível estar aqui e aqui. O cara só está num lugar, tá? Ou ele está aqui ou ele está lá. Se tu colocar E aqui e o corretor colocar um X em cima, tu não vai brigar com o corretor, tá? Muito bem. Tudo bem até aí? Tá claro? Deu para treinar? Deu para revisar? Vocês já estão safos em logaritmo, né? Estão safos já. Vamos lá. Vamos agora para as funções hiperbólicas. Muito bem. Aquela equação ali, x² sobre a² mais y² sobre b², isso dando 1, isso é uma figura geométrica que você estuda na geometria analítica. Talvez vocês não tenham visto, ou alguns de vocês viram, mas o certo é que estava lá no seu livro. O nome dessa figura se chama elipse. Tá? A pergunta que você faz é, quais as condições sobre x e y para que essa equação seja satisfeita? A resposta é, o x tem que ser um a cosseno t e o y tem que ser um b seno t. Tá? Se fizer isso, resolve. Se os caras forem esse, acabou. Porque, olha lá, no lugar do x, coloca a cosseno t. Vai ficar a² mais cosseno ao quadrado. Vai cancelar o a² com o a², certo? Vai sobrar só o cosseno ao quadrado. Na outra parte, vai ficar b² vezes o seno ao quadrado. Só que tem um b² embaixo. Cancela b com b. Sobrou quem? A identidade fundamental. Tá? Então, de fato, esse ponto do tipo a cosseno, b seno, resolve o problema. Tá? Então, se você tem a cosseno, b seno, esses caras eles vão descrever toda a elipse que vai estar no plano. Tá? Nosso intuito aqui não é estudar a elipse, é só para entender quem seria a função hiperbólica. Então, se você tem a equação da hipérbole, que é essa x² sobre b², aí você troca o sinal de mais por menos. A pergunta é, quem são os caras x e y que resolvem esse problema?
Os caras são as funções hiperbólicas, tá? Nota que no início são as funções trigonométricas, agora são as funções hiperbólicas. E elas são essas, tá? Que nós já apresentei aqui para vocês nas aulas anteriores, sem falar. Eu só coloquei a expressão delas, tá? Essa aí é a seno hiperbólico de x e o cosseno hiperbólico de x. Vamos lá. Então, o seno hiperbólico de x, ele é uma relação de exponenciais. E o cosseno hiperbólico também é uma relação de exponenciais. Observa aqui. O seno hiperbólico é uma diferença de uma exponencial crescente com uma exponencial decrescente. Tá? O cosseno hiperbólico é uma soma de uma crescente com uma decrescente. Tá? O que o enunciado está nos dizendo lá? Que se você substituir esses caras na equação da hipérbole, vai ser satisfeito. Tá? Deixa eu voltar aqui para vocês lembrarem da equação da hipérbole. Olha, está lá a equação da hipérbole. É x quadrado sobre a quadrado menos y quadrado sobre b ao quadrado. Isso é igual a 1. Tá? O que está sendo dito é que se você pegar o cosseno hiperbólico e substituir aqui, e pegar o seno hiperbólico e substituir aqui, o seu problema está resolvido. Tá bom? Vamos fazer isso. Vamos fazer um teste. O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar o cosseno hiperbólico de x e elevar ao quadrado. E subtrair do seno hiperbólico ao quadrado de x. Tá? Vamos ver o que que dá isso aqui. Vamos pegar. Cosseno hiperbólico ao quadrado. Quem é o cosseno? Está aqui o cosseno. Então, eu tenho que pegar isso e elevar ao quadrado. Vai ficar assim, ó, ex mais e menos x sobre 2, isso ao quadrado. Menos esse aqui, que é ex menos e menos x sobre 2 ao quadrado. E tenho que aplicar aqui o quadrado da soma. Tá? Vai ficar e 2x, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá bom? Isso tudo dividido por 4. Então, isso aqui é o desenvolvimento desse primeiro quadrado. Menos, vou colocar um parêntese aqui para a gente não se enrolar no sinal. Quadrado do primeiro, e elevado a 2x, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso tudo dividido por 4. Tá? Agora vamos fazer o jogo de sinal aí. Você concorda que aqui vai dar e elevado a zero? Esse aqui? E elevado a zero, que é 1. Então vai aparecer só 2. Tá? E aqui também e elevado a zero, que vai dar 1. Vai aparecer só o menos 2. Tá bom? Então, vamos pegar esse carinha aqui. E elevado a 2x mais 2 mais e elevado a menos 2x. Agora fazer o jogo de sinal com o que está dentro do parêntese, tá? Aqui vai ficar, esse primeiro vai ficar menos, o segundo vai ficar mais e o terceiro vai ficar menos. Vai ficar menos
e elevado a 2x mais 2 menos e elevado a menos 2x, né? Como todos eles estão sendo divididos por 4, você pode colocar tudo numa divisão só, tá? Numa fração só. Então, tudo dividido por 4. E agora? O que a gente faz? Dá para cancelar, né? Dá para cancelar esse cara com esse cara. Aqui, ó. Tá? E este com este. 2 com mais 2 é 4, dividido por 4, isso dá 1. Tá bom? Então, acabamos de provar que, se você pegar o cosseno hiperbólico ao quadrado de x e subtrair do seno hiperbólico ao quadrado de x, isso dá 1. Essa é a identidade hiperbólica fundamental. Tá? O que você conhecia lá na trigonometria era seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, certo? Aqui é 1 menos. Tudo bem? Essa é a identidade hiperbólica fundamental. Aí, para você verificar se vai funcionar para hipérbole lá, basta você fazer o teste. Você coloca A cosseno hiperbólico de x e coloca B seno hiperbólico de x. E faz a conta. O menos você já sabe que aparece. Entendeu? O a ao quadrado vai cancelar com aquele a ao quadrado lá de baixo. E o b ao quadrado vai cancelar com o b quadrado de baixo. Então o negócio vai funcionar. Tá? Daí o nome delas serem hiperbólicas. Tá? Muito bem. Aí você pode começar a brincar, né? Se surgiu seno hiperbólico de x e cosseno hiperbólico de x, alguém deve ter pensado, por que não a tangente, né? Então, pega o seno e divide pelo cosseno, você acha a tangente. Então, essa é a tangente hiperbólica de x. E por que não inverter isso? Dá a cotangente hiperbólica de x. Daí você pode achar secante hiperbólica, cossecante hiperbólica e por aí vai. Tá bom? Só que o que me interessa agora é o início da aula. O início da aula é que eu disse para vocês que aquela que soma é quem? É o cosseno hiperbólico. Eu estou dizendo lá para você verificar se o cosseno hiperbólico é injetivo, se é sobrejetivo, tá? Quero também saber se o seno hiperbólico se é injetivo, tá bom? Lembra que nas aulas anteriores, não lembro se foi na aula passada ou na aula retrasada, a gente provou que era a inversa do seno hiperbólico, lembra? Que deu um logaritmo, não sei das quantas lá. Deu um logaritmo de alguma coisa, não lembro. Lembra que a gente fez? Acho que foi a Ana que deu, não foi? A ideia de fazer a mudança de variável. Tinha uma exponencial, a gente chamou a exponencial de z. Lembra que a gente fez isso? Aí caiu numa equação do segundo grau, resolvemos e chegou um logaritmo de alguma coisa. Nem lembro quem é. Tá? Então, se nós achamos a inversa do seno hiperbólico, quer dizer então que o seno admite inversa. A função que admite inversa é porque ela é injetiva e sobrejetiva. Então, ela é bijetiva. Então, eu não vou atrás do seno agora. Eu vou provar que o cosseno não é. Tá? Já que a gente não trabalhou com o cosseno ainda. Vamos provar que o cosseno não é injetor. Então, cosseno hiperbólico de x, que é a exponencial de x mais a exponencial de menos x sobre 2. É injetiva? Essa é a pergunta, tá? Como é que eu verifico se uma função é injetiva ou não? Você tem que pegar dois caras no domínio que sejam diferentes e você tem que provar que a imagem deles é diferente. Essa é uma forma. Outra forma é você pegar duas imagens iguais e provar que os caras que estão no domínio que trouxeram essas imagens, que eles também são iguais. Essa é uma segunda forma. Mas existe uma terceira forma de você provar a injetividade, através da simetria, tá? Se por acaso tu tiveres uma coisa assim, vamos pensar na parábola.
uma parábola, tá? Você fizer qualquer corte horizontal na parábola, você vai ter que esse cara x1 tem a mesma imagem do cara x2. Ok? Então, se a função é injetora, qualquer corte horizontal só pode tocar o gráfico uma única vez. Não pode tocar duas. Se a gente conseguir provar que tem cortes horizontais que toca 2 vezes no gráfico, ela deixa de ser injetiva. Tudo bem? Então é isso que nós vamos fazer, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para a função cosseno hiperbólico e vou calcular o que seria o cosseno hiperbólico de menos x. Tá? Então o cosseno hiperbólico de menos x é exponencial de menos x mais a exponencial de menos x. Onde tem x, olha, eu estou colocando menos x. Tá? Isso tudo dividido por 2. Isso aqui é igual. Aqui vai ficar exponencial de menos x mais... E aqui? Vai ficar exponencial de x, concorda? Tá? Sobre 2. O que é isso? O que é isso aqui? Não é o cosseno? É ou não é? É o cosseno. O que foi que eu acabei de provar? Que qualquer x que você pensar, se você calcular a imagem dele, do simétrico dele, do menos x, dá a mesma coisa. Deu para entender? Cosseno de 2. Cosseno hiperbólico de 2 é a mesma coisa que cosseno hiperbólico de menos 2. Então qual é a conclusão? Não é injetora. Tudo bem? Ela é simétrica com relação ao eixo y. A função cosseno hiperbólico é uma função par. Cosseno hiperbólico de x é uma função par. Se é par, logo não é injetora. Tudo bem? Tá? Não tem como ser injetora. Próxima. Então, olha, já sei sobre a injetividade do cosseno. Não é injetora. Tá? Vamos pensar na sobrejetividade. Está aqui o cosseno hiperbólico. Cosseno hiperbólico de x é exponencial de x mais a exponencial de menos x sobre 2. Será se é sobrejetora? O cosseno, ele pega valores reais e leva em valores reais. Tá? Então, você tem aqui uma função que sai de R e leva em R. Ele pega x e leva em um f de x, que é o cosseno hiperbólico de x. Tá? A pergunta é, ele chega em todos os números reais lá? O que vocês acham? Essa conta dá qualquer número real? Não pode ter dúvida nisso. Olha só para essa. Essa aqui é o quê? Exponencial. Algum dia dá zero? Não. Essa aqui é o quê? Exponencial. Dá zero em algum momento? Não. Então a soma em algum momento vai dar zero? E quando dividir vai dar zero? Não. Então já sei que nunca dá zero. Ok? Outra coisa. Em algum momento dá valor negativo? Não. E esse? Muito menos. Somando coisas positivas, em algum momento dá negativo? E dividir por 2, vai mudar o sinal? Não. Então o cosseno é sobrejetora? Não. Por quê? Porque nunca dá valores negativos. Deu para entender? Então o cosseno, ele não é injetora e nem é sobrejetora. Tudo bem? A imagem sempre são valores positivos. Tá bom? Muito bem. E a injetividade do seno hiperbólico eu sugiro que vocês tentem fazer.
Como eu devo ter 1 minuto ou 2? 2 minutos. Tá. 2 minutos. O que é que eu quero fazer daqui? Mas não quero fazer nada. Eu não quero fazer nada daqui. Olha lá. Seno hiperbólico. Eu quero fazer aquela primeira. Seno hiperbólico. Seno hiperbólico de menos x. O que é? Seno hiperbólico de menos x. Vamos pensar. Eu tenho que pegar o seno hiperbólico, onde tiver x eu coloco menos x. O que é que ela é? Ela é exponencial de menos x menos a exponencial de menos, no lugar do x eu coloco menos x. Isso tudo dividido por 2. Isso aqui é igual, vai ficar exponencial de menos x menos a exponencial de x, dividido por 2. Quem é esse cara? Quem é esse? Não, porque o cosseno ele é uma soma. Esse é quem? Seno hiperbólico? Não. O seno é uma diferença, mas ele é uma diferença desse menos esse. O que tu está chamando de inverso? O que tu está chamando de inverso? Se tu fosse escrever, o que é? Vai! Está acabando o tempo. Isso aqui é menos EX menos E menos X. Concorda? Isso aqui não é a mesma coisa que isso? Esse com esse vai aparecer esse menos, esse com esse vai aparecer esse mais. Tá bom? Agora, quem é esse cara? Esse não é o seno? Só que tem um menos. Era isso que eu queria saber se era isso que tu estava falando. Então, isso aqui é menos o seno hiperbólico de x. Olha, quer dizer que o menos do argumento, ele sai. Vem para o lado de fora. Se ele vem para o lado de fora, isto significa que o seno hiperbólico é uma função ímpar. Isso é suficiente para provar que ela é injetora. Tá bom? Beleza? Mas tu pode fazer. Pega um seno hiperbólico de x1 igual a um seno hiperbólico de x2 e prova que o x1 é igual a x2. Tá bom? Ok? Muito bem, pessoal. Bons estudos para vocês. Um bom final de semana.